apuração exclusiva que a gente trouxe no nosso site. Atenção para a apuração que a gente vai detalhar agora para vocês aqui no Papo Antagonista, que a Vanessa Lippelt trouxe para a gente, junto com o Wilson Lima, que está aqui comigo também. Exatamente isso, pessoal. 3 semanas antes de deixar o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro renovaram os seus passaportes diplomáticos. Isso, renovaram esses passaportes diplomáticos 3 semanas antes de embarcarem para Orlando. Esses documentos eles foram entregues em 7 de dezembro, 8 dias antes de o Itamaraty publicar uma portaria que dobrou a validade de autorização, então, para os passaportes diplomáticos para ex-presidentes e cônjuges também. Então, essa foi uma informação que a gente trouxe no nosso site, Bolsonaro e Michele renovando esse passaporte diplomático antes dessa viagem aos Estados Unidos. Vanessa está de volta aqui, que a apuração é dela com o Wilson, então ela traz mais detalhes para a gente, saborosos dessa apuração que ela trouxe para a gente. Conta mais, Vanessa. Então, Kenzo, parece tudo muito bem orquestrado, né? Para justamente ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro, então a gente tem essa publicação dessa portaria do Itamaraty que dobra dentre outras coisas, né? Dobra a validade dos passaportes diplomáticos para presidentes, vice-presidentes e ex-presidentes, né? Então, a cônjuge também do ex-presidente também tem direito. Então, é uma medida, uma portaria que beneficiou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que já estavam ali de viagem marcada para os Estados Unidos, ali no dia 30, né, quando Bolsonaro decide, então, viajar para Orlando para que não passasse a faixa para o presidente, então, na época eleito, né, o Lula. Então, ele foi para os Estados Unidos para não ter que passar a faixa. E aí a gente começa a ver a cronologia da história. Nos dá a impressão, de fato, de uma coisa muito bem calculada e cronometrada, né? Nós temos, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michele recebendo os seus passaportes diplomáticos renovados no dia 7 de dezembro de 2022. No dia 15, nós temos, então, a publicação dessa portaria do Itamaraty, que alterou, chama-se Regulamento Consular Brasileiro, né, que é um documento que trata justamente dessas normas, então, que regem ali o Itamaraty. E, curiosamente, veja bem, esse documento é a portaria 428, né, ela foi assinada pelo ex-ministro da pasta Carlos França, e ela foi elaborada ao longo de 2 anos, vamos lá então, com o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí a gente vai, então, analisar esse período, que essas pastas, a pasta da Defesa, nesse período, foi comandada pelo Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, né? E o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E a pasta da Justiça e da Segurança Pública foi o Anderson Torres. Então, nós temos essa portaria que teve essa colaboração aí do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, que foi publicada no dia 15, e então, dia 30, Bolsonaro se manda do Brasil para Orlando, com um passaporte diplomático que hoje tem a validade de 10 anos. Então, por 10 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro têm direito a esse documento que, sim, dá privilégios, né? Quando você chega num país que mantém relações diplomáticas com o Brasil. Dentre eles, você não enfrenta a mesma fila de imigração que o cidadão comum, dentre outras coisas, né? É tudo muito curioso, né? As datas, assim, casando, e aí a gente fica pensando, né? Se isso não foi ali, de fato, já bem orquestrado para quando o presidente, então, saísse do país. Vanessa, a Regina está perguntando aqui no chat para a gente, a Regina Maura está perguntando quem está do lado da Michele Bolsonaro. Conta para mim. Quem está do lado da Michele Bolsonaro é o maquiador de estimação dela, o Agustin Fernandes. Tá certo. Que é o fiel Obrigado, escudeiro da ex-primeira-dama.
Valeu, Vanessa, obrigado. Se quiser continuar aí, portas abertas, pode continuar. Wilson, quero te ouvir, porque a apuração foi tua também. Quero que você traga para a gente uma análise sobre essa renovação de passaporte, pouco tempo antes, então, de embarcar para os Estados Unidos, né? Tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto da Michelle Bolsonaro também. Então, eu costumo dizer que nós vivemos no país das coincidências, né? Então, em que tudo é uma grande coincidência, né? Lógico, né? Eu não vou fazer qualquer tipo de ilação entre A e B, mas é no mínimo curioso que você aproveite ali o finalzinho de mandato, renove o teu passaporte por mais um período, aí uma semana depois você é beneficiado por uma medida que amplia o prazo de validade desse teu passaporte, num momento que você tá ali, tá discutindo, eu viajo, não viajo, viajo, não viajo, né? É bom lembrar que esse processo, né, que o Itamaraty homologou na segunda quinzena de dezembro, ele começou a ser delineado em 2021. Quer dizer, então o Itamaraty ficou ali um ano e meio para discutir uma política pública e ela vai ser homologada já no finalzinho, no apagar das luzes. E parece um pouco, no mínimo, estranho, para ser bem bonzinho com essa situação. Então, essa história, Kenzo, eu acho que a gente tem que olhar, nós precisamos observá-la pelo prisma geral, pelo prisma da cronologia, né? Não dá para você ter dois fragmentos, né? São dois filmes, você tem que olhar aí o filme, não a fotografia. E o filme realmente não é dos mais republicanos, né? O filme você tem desde um plano que ele começa com uma renovação, aí depois você teve um benefício do próprio Itamaraty, aí você teve uma viagem, aí tem esse imbróglio, se volta, se não volta, o presidente disse que volta agora no próximo mês, enfim, tá essa coisa, volta, não volta, aí teve essa história das joias, que, enfim, que colocou mais um molho nesse imbróglio todo, e a Michelle indo agora para os Estados Unidos, aí, enfim, a gente não sabe bem se ela vai confortar o marido, se vai acertar uma versão com o Jair Bolsonaro. O fato é que o filme não é bom. E como a gente tem falado aqui, eu acho que é um filme que precisa de um final e precisa de uma explicação decente em nome da transparência. Quem está em cargo público ou quem já fez parte de cargo público precisa zelar por esse princípio da transparência. E tudo que nós não temos visto nesse caso é transparência. Vou puxar de onde você deixou aí, Wilson, essa ponta desse fio aí, falando da volta a Michelle Bolsonaro, então, para os Estados Unidos, porque o PL, né, o partido de Michelle Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro, publicou um vídeo, inclusive, no momento em que Michelle Bolsonaro participa de um encontro, de um evento com empreendedores lá nos Estados Unidos já. Um dos compromissos de Michelle Bolsonaro nessa agenda agora que ela foi retornando para Orlando, ela já participou desse evento com empreendedores, e aí o PL soltou esse vídeo aí. Vamos rodar o vídeo para a gente ouvir a análise do Graella. A gente fica feliz de saber que ele está bem acolhido, bem cuidado aqui, com carinho de todos vocês, dessa comunidade maravilhosa brasileira aqui dos Estados Unidos. Pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto e que continuará lutando. Amém. É um homem de Deus, escolhido por ele para esse momento, né? Amém. E a gente sabe que Deus está permitindo tudo isso. Foi o momento que o Brasil se levantou, nunca se orou tanto, nunca se jejuou tanto. E nós cremos naquele que é maior, que é poderoso e que não perdeu o controle nunca. Assim como ele não perdeu o controle da vida dele, não perdeu o controle do momento que o Brasil está passando. Então continue orando pela nossa nação, que é linda, maravilhosa, rica, próspera. Então vamos continuar orando e intercedendo que Deus dê o melhor para o nosso Brasil. Divulgou muito no tom mesmo da bandeira que Bolsonaro levantou ao longo de todo o tempo, né? Falando muito de igreja, de Deus, e Michelle Bolsonaro fala muito isso, me chamou muita atenção no momento em que ela fala assim como Deus não perdeu o controle da vida dele, não perdeu o controle no momento em que o Brasil está passando, ele também não perdeu o controle no momento em que o Brasil está passando. Foi uma frase que Michelle falou ali nesse encontro, então, com empreendedores lá nos
Estados Unidos. Graeb, quero te ouvir. Vamos lá. Uma frasezinha só sobre a questão dos passaportes, né? O Brasil é um país que nunca deixa de aumentar de criar diferenças entre cidadão de classe A e classe B, né? Ao invés de restringir as oportunidades das pessoas serem mais bem tratadas de maneira diferenciada do que as outras, amplia, né? Então, ao invés de restringir o passaporte, que é passaporte diplomático, que é um benefício para um ex-presidente há 5 anos, amplia para 10. Sempre trabalhando para criar categorias mais privilegiadas de cidadão, ao invés de fazer o contrário, né? Sobre Michele. A Michele, enfim, parece que veio para ficar mesmo, né, no nosso cenário político, e trouxe o discurso religioso de maneira muito forte, muito mais forte, inclusive, do que o próprio Bolsonaro fez ao longo dos 4 anos de mandato dele. Bolsonaro falou muito em Deus, apelou muito para o sentimento religioso, falou muito para os evangélicos, mas nunca fez um discurso como esse da Michele, que de começo ao fim, né, é uma espécie de prece, é um discurso religioso. Ok, se é essa a pegada, não podemos nos opor, não tem absolutamente nada que impeça uma pessoa de abordar a política dessa maneira. Quero notar, inclusive, lembrar do vídeo que ela fez no Dia das Mulheres, dia 8, que também foi extremamente marcado pela fala religiosa, né? Ela começa o programa falando de uma diretora de ONG que cuida de uma doença rara, né? Pelo menos não conhecia a notícia, e a gente espera que a entrevistada dela, a pessoa com quem ela está conversando, vá falar sobre aquela doença, sobre como é que é o trabalho, o que é que eles fazem no dia a dia, como é que eles... Não, é só agradecemos a Deus, né? Então, é um discurso religioso que, de certa forma, até tira a política, tira o trabalho mundano do foco para só manter a religião. E tem uma coisa que eu realmente acho inaceitável no discurso religioso, seja do lado que ele vier. Essa ideia de que as pessoas são escolhidas por Deus para ocupar a presidência, o governo ou a prefeitura. Essa ideia do homem ungido, do homem que é um instrumento nas mãos de Deus, né? E que, portanto, está implícita a ideia de que se você se opõe a esse ungido, a esse escolhido, você só pode ser do partido do demônio, você só pode ser uma criatura do mal, né? Você só pode ser o lado errado na tal luta do bem contra o mal que o Bolsonaro insistiu em dizer que está em curso no Brasil. Ou seja, é um discurso que, no fim da eleição, marcou 51% da população brasileira como demoníaco. Quer dizer que todas as pessoas que não votaram no Bolsonaro foram contra a vontade de Deus? Como assim? Eu acho realmente espantoso, eu acho ofensivo, eu acho maluco que seja aceitável que este argumento especificamente seja trazido para a nossa conversa política. Certo? Veja só, 51% da população brasileira acaba aparecendo como uma ferramenta do demônio, não de Deus. É isso mesmo que eles estão querendo dizer? É isso mesmo que o PL, um partido que até o outro dia era conhecido como um partido completamente amorfo do Centrão, uma geleia, é isso mesmo que está querendo enfiar a garganta abaixo da gente? Veja, volto a dizer,
Não sou daqueles que acham que a crença religiosa das pessoas deva ser proibida de aparecer nas conversas sobre política. Fazer isso, às vezes, seria uma violência contra as pessoas. Um discurso, por exemplo, sobre aborto, né? Tem gente que, de fato, acredita, por causa da sua religião, que é um pecado, que é um horror você fazer o aborto de um feto. Eu acho que é violento você impedir que as pessoas expressem essa ideia, essa opinião. Não acho que deva ser banida de forma absoluta a fala religiosa do nosso espaço público. Não acho que seja viável fazer isso. Acho que seja justo fazer isso. Mas essa ideia do homem ungido, escolhido, é Deus que quer que ele esteja lá, esteja aqui, esteja lá. Pelo amor de Deus. Isso põe uma coisa mística, sobrenatural, religiosa, que quase que impede você de discutir política com o mínimo de racionalidade que o assunto política demanda, né? Tem coisas em que é compreensível que as pessoas tragam a crença religiosa. Resultado de eleição, eu acho que já é longe demais. E, Wilson, é esse o caminho que o PL, pelo jeito, quer seguir, né? A gente tem visto esses posicionamentos do discurso religioso cada vez mais inflamado do PL, como o Graeb bem lembrou agora, nessa campanha aí do Dia das Mulheres, em que eles colocaram Michele Bolsonaro também falando muito de religião, de Deus, num discurso muito inflamado, agora mais inflamado ainda nesse posicionamento hoje, que foi divulgado pelo PL também, de Michele Bolsonaro. Esse é o caminho, pelo jeito, que o PL quer traçar, né, e quer seguir nessa toada pelos próximos meses, talvez pelos próximos anos, quem sabe, Wilson? Com certeza, pelos próximos anos, tá, Kenzo? Porque isso faz parte de uma estratégia do Valdemar Costa Neto, aquele que já foi aliado do Lula, já foi amigo do Lula, já foi para cadeia por causa do Lula. É bom lembrar disso. Temos memória. Aqui no Antagonista nós temos, né, memória. Valdemar Costa Neto era chamado de ex-mensaleiro. Vocês lembram do episódio do Mensalão, o julgamento do Mensalão 2012, 2013, Joaquim Barbosa? Lembram do ministro do Supremo, Joaquim Barbosa? Né? O primeiro-ministro negro a exercer a presidência do STF, que mandou para cadeia Valdemar Costa Neto, Dirceu, Genuíno. Era tudo da mesma turma. Todo mundo da mesma turma. E agora o presidente do PL migra de núcleo ideológico, como se ele tivesse ido numa igreja neopentecostal e se convertido, porque isso me parece muito aquela história. Inclusive, foi até alvo de uma sátira de música de carnaval, né? Lembra daquela música, acho que é do Chiclete com Banana, não lembro agora, que eu era um bêbado, fui na igreja, encontrei Jesus, né? Até uma música de carnaval que brincam com isso. Parece que o Valdemar saiu, né, desse mundo mundano da política, entrou numa igreja, foi abençoado e agora está com esse discurso, né? Esse discurso puramente religioso. Mas não se enganem, senhores e senhoras. Isso é basicamente um discurso eleitoral, um discurso que visa 24 e 26. O Valdemar Costa Neto tem peças importantíssimas para ele lançar nas próximas eleições. O PL quer ampliar sua base de prefeitos, o PL quer ampliar sua base de governadores, o PL quer tentar disputar de novo a presidência da República, muito provavelmente com a Michele Bolsonaro, né? Isso na iminência do Jair não disputar a eleição, caso ele seja impedido, né, por força de alguma das ações de investigação, das 16, né, ações de investigação que tramitam no TSE. Então, nesse mundo, gente, ninguém é bobo. E político que usa religião para cativar o seu rebanho que acredita nisso. Acredita nessa disputa, como bem o Graef falou, né, entre convertidos e não convertidos, né, entre ungidos e não ungidos. É isso. Então, se pensa em 24, o Valdemar, ele quer, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí o PL tem uma disputa ali entre Flávio Bolsonaro e o Walter Braga Neto, disputando aí a indicação do PL
para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o PL quer disputar a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Salles já levantou a mão, falou, opa, eu quero, sabe? Vão disputar Porto Alegre, vão disputar Florianópolis, vão disputar provavelmente Salvador, pelo que a gente andou apurando, ou seja, o PL tem um plano de lançar pelo menos um candidato forte em cada capital para 24. E com isso, esse discurso religioso ele vem para tentar trazer quem? Esse voto conservador, esse voto desse cidadão que acredita piamente em Deus, pátria e família. Ok, eu não acho... É um público importante, e o Valdemar entendeu isso. Ele sacou que o conservador, ele tem voto, ele tem voz. Se teve uma herança benéfica do governo Jair Bolsonaro, foi mostrar que o conservador tem voz e pode ter vez na política. Só que a gente tem que saber que conservador é esse. Se é um conservador de ocasião, se é um defensor da família de ocasião, ou se é um conservador autêntico, um defensor da família de ocasião. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E o Valdemar Costa Neto, pelo menos nesse primeiro momento, me parece que ele está do lado dos conservadores e dos defensores da família de ocasião com interesses meramente eleitoreiros. Aí é que é a questão. Entende? O problema aqui não é ser conservador, mas é se fingir de conservador utilizando, enfim, esse discurso, né? Se fazer, né, como dizem o ditado, né? É o lobo na pele de cordeiro, né? E aí, esse discurso messiânico da Michelle, do Valdemar, de uma ala do PL lá do Senado, né? Enfim, que já se aliou ali com a Damares Alves, Carlos Viana, lá na Câmara como o sócio de Cavalcante, esse discurso religioso, ele é um discurso para atrair voto. Não se enganem, senhores e senhoras, é discurso para atrair voto. E aí, eu falo isso até com uma certa chateação, porque eu sou cristão, eu sou católico, eu fui músico de Ministério de Música, então assim, para mim é uma questão até quase pessoal isso, sabe? E uma coisa que eu aprendi na catequese foi, vamos separar a missa do comício. Separe-se missa do comício. E só para fechar esse comentário, Kenzo, eu lembro muito bem de um exemplo que eu tive na minha adolescência, início da fase adulta, de um padre chamado Frei Hilton Alves, lá no Maranhão, lá em São Luís, igreja de São Francisco de Assis. Na época, a governadora Rosana Sarney quis bancar a reforma da igreja. A igreja estava lá, depredada, com problema no teto furado, enfim, com vários problemas. Ele, franciscano, falou o seguinte: não vou aceitar dinheiro de político, por um motivo muito simples. Porque eu não vou deixar utilizar Deus, eu não vou deixar que um político corte uma faixa na nossa frente e fale em Deus. Vamos fazer, a reforma da igreja vai demorar mais, eu vou contar com todos os fiéis, vai ser muito mais penoso, mas eu não vou deixar que nenhum político utilize Deus como atalho político.